Amém, queridos? Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Essa oportunidade maravilhosa de podermos juntos adorar ao Senhor, né? Você pode tomar seu assento, fique à vontade. Glória a Deus. Estamos felizes pelos grandiosos feitos do Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas, queridos, no nosso meio, né? Quem ontem esteve em Blumenau? Quem estava lá em Blumenau ontem, né? Aleluia, glória a Deus. Eu peguei, os irmãos estavam ali tentando contar, uns diziam um número, o outro dizia outro número, né? Eu imprimi a foto e fui clicando, né, em rostinho por rostinho, deu 73 e eu não contei as criancinhas, tá? 73 pessoas, né? Então nós estávamos lá num grupo bem bacana, né? Fomos lá para, em primeiro lugar, acima de tudo, honrar ao Senhor, honrar a Deus, né? Glorificar o nome do Senhor. E também honrar os irmãos da igreja lá em Blumenau, né, queridos? 24 anos, nós estávamos juntos lá, né? Eu e a pastora Cristiane, nós estávamos juntos lá na fundação da igreja, estávamos juntos lá no comecinho, né? Temos o privilégio de poder participar do início, de uma boa parte do início daquela igreja, né? Estivemos ali junto, cooperando, contribuindo, e a igreja de Balneário Camboriú, queridos, nós aqui, a Betel, ela é um resultado, né, do trabalho de Blumenau. Por muitos anos a igreja aqui ela não conseguia se manter, por muitos anos. A igreja de Blumenau nos sustentou, né? Hoje nós somos essa igreja linda, né, que você vê aí. Olha para o seu lado e vê como a igreja é linda, né? Olha aí que igreja linda, não é verdade? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá certo que uns se acham mais lindos do que os outros, né? Mas no fundo é tudo igual, todos somos iguais, né? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra. Estava meditando um pouquinho aqui na carta de Paulo aos Efésios. Deus colocou um pensamento no meu coração, quero compartilhar com você. E é interessante, queridos, o propósito, um dos propósitos da palavra de Deus, né? Ela sempre procura gerar no nosso coração uma edificação. Eu vou ler aqui o capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 16, e eu quero, com a graça de Deus, né, com o favor de Deus, eu quero abençoar a sua vida através dessa meditação. É importante, queridos, nós entendermos isso, né? A palavra de Deus, ela é um alimento extremamente necessário para a nossa vida, né? Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E quando você vai a um restaurante, né, você senta no restaurante, você chega lá, a comida está pronta, né? Você só se serve, alguém preparou aquela comida. Em casa, nós precisamos fazer a comida, né? Alguém em casa faz a comida, deixa preparada. Quem não prepara a comida, assenta e come. Não foi ele que preparou a comida, mas ele assenta e come, se alimenta, né? Nós pastores, líderes, nós fomos chamados para preparar comida para vocês, amém, queridos? Né? E eu espero que você seja bem alimentado nessa noite, né? E no final você possa, nossa, que comida boa, né, que comemos nessa noite, tá? Então, não por causa de quem preparou, mas por causa da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos alimenta de uma forma maravilhosa. Então vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 4, a palavra de Deus, ela declara assim: portanto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, né? Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava na prisão, ele estava preso, e da cadeia onde ele estava preso, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, quando ele declara assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Pai, nós te agradecemos, Paizinho querido, pelo privilégio que temos, Pai, de podermos acessar as verdades da palavra de Deus, Pai, princípios tão preciosos, valores tão maravilhosos, Paizinho querido, para a nossa vida. Obrigado, Pai, porque antes nós não víamos desta forma, antes não compreendíamos desta forma. Através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos fez compreendermos a palavra de Deus, compreendermos as Escrituras. E nessa noite, Pai, nós queremos, com a graça do Senhor, com a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, queremos, Pai, descobrir valores ocultos, Paizinho querido, nesta passagem bíblica para a edificação da nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a alcançar os propósitos do Senhor. Que a graça e o favor do Senhor seja conosco, Paizinho querido, nesta noite para a nossa edificação. Oramos e te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero usar como título dessa palavra o renovo do verdadeiro conhecimento. O renovo do verdadeiro conhecimento. Nós temos, por experiência, por experiência individual, minha, sua, cada um, dentro das suas experiências, nós facilitamos o nosso crescimento ou nós dificultamos o nosso crescimento. Esse crescimento, ele está, de alguma forma, ele está vinculado à forma como nós compreendemos todas as coisas. O conhecimento, ele nos leva à compreensão das verdades que dizem respeito à nossa vida. E a forma como nós compreendemos, nós podemos facilitar o nosso crescimento ou nós podemos dificultar o nosso crescimento. A palavra de Deus, obviamente, ela tem o propósito de facilitar o nosso crescimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. No entanto, queridos, ele procura, através dessa carta, na realidade, através das cartas que ele escreveu, mas especificamente sobre a carta aos Efésios, ele procura trazer, ele procura traduzir nessa carta verdades a respeito de conceitos tão preciosos, tão valiosos, porque ele entendia a importância da igreja de Éfeso, onde ela estava localizada. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava localizada em uma região estratégica entre a Ásia e a Europa. Era a região chamada Ásia Menor, que era uma parte que dividia os dois continentes, os continentes europeus e o continente asiático. E essa igreja, ela estava ali, queridos, ela sediava ali a liderança, a principal liderança das igrejas. Eles estavam sediados em Éfeso. Éfeso
era uma cidade que anteriormente ela era completamente entregue à idolatria. Quando nós olhamos o livro de Atos, a passagem de Paulo pela igreja de Éfeso, ele chega na cidade de Éfeso, era uma cidade que estava entregue à deusa dos efésios. Eles comercializavam imagens, era uma coisa absurda o que acontecia ali. E o apóstolo Paulo, então, por intervenção divina, ele inicia um trabalho ali com alguns irmãos. Esse trabalho cresce e se torna a igreja mais importante daquela região, estratégica. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, estando ele preso, imagina isso. Se uma pessoa está presa, se uma pessoa está detida, ela normalmente lembra das pessoas lá fora, ela tenta lembrar de alguém lá fora que possa ajudá-la lá dentro. Puxa, quem lá de fora pode me ajudar? Eu estou preso aqui, estou sem poder fazer algo. O apóstolo Paulo, preso, ele escreve as suas cartas com o objetivo de ajudar quem estava lá fora. A forma como nós vemos, queridos, a nossa condição determina o nosso crescimento. É importante que nós olhemos para nós mesmos. Quando nós fazemos uma leitura exata de quem nós somos e o que nós somos, as circunstâncias à nossa volta, elas não nos impedem de sermos quem Deus nos chamou para sermos. Você foi chamado por Deus para realizar algo sobre a terra, e muitos de nós, queridos, somos impedidos de realizar o que Deus quer que realizemos, porque as circunstâncias influenciam o que somos. Nós deixamos as circunstâncias travar aquilo que nós devemos realizar. Somos impedidos por nós mesmos, não por inabilidade humana, mas por pensamentos que nós construímos em relação ao ambiente no qual nós estamos inseridos, e nós mesmos nos tornamos o impedimento daquilo que nós deveríamos ser ou realizar para o Senhor. O apóstolo Paulo estava preso, e no entanto, queridos, mesmo preso, olha que maravilhoso isso, alguém preso escreve aquilo que para nós hoje é a nossa Bíblia. Alguém que aparentemente estava incapacitado de realizar algo, entendendo a sua condição, escreve a nossa Bíblia. Não é maravilhoso isso, quando nós entendemos, queridos, que as circunstâncias não podem nos impedir de realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida? Elas não podem impedir. Quando nós compreendemos isso, nós nos tornamos mais eficazes, Ontem nós estávamos ali em Blumenau, e alguns irmãos, quando nós estávamos lá, alguns irmãos, eles comentaram o seguinte: pastor, a rodovia está muito ruim. A rodovia está ruim. Existe um outro acesso. Eu morei 30 anos em Blumenau, conheço bem a região ali. Vamos todas as semanas, toda sexta-feira a gente vai a Blumenau. Então, nós conhecemos bem as rodovias aí. A Blumenau Navegantes está sendo duplicada, mas alguns trechos dela estão assim terríveis, emburacado, está bem ruim. A Jorge Lacerda é uma rodovia simples, mas ela foi pavimentada, agora repavimentada, então ela está melhor para a gente. Mas tem alguns trechos dela também que está um pouquinho ruim. E os irmãos perguntaram assim para mim: qual a melhor forma de voltar? Qual é a rodovia melhor para voltar? Eu recomendei voltar aqui pela Jorge Lacerda, porque quem conhece lá como está a obra, melhor é voltar por lá, mas quem não conhece, então melhor voltar por aqui, é mais tranquilo, Imagina isso, dos que foram a Blumenau, tivemos um culto maravilhoso ontem lá, não foi, queridos? Uma palavra maravilhosa, o pastor Pio, sempre com aquela graça de Deus, nos trouxe uma palavra maravilhosa. Depois da palavra, nos alimentamos de novo fartamente, daí não espiritualmente, mas fisicamente, Tivemos lá no restaurante, eu liguei antes lá para o pessoal do restaurante, e a Blumenau é diferente daqui, Blumenau, 10 horas da noite, você não acha restaurante aberto, fecha tudo, lá é
é diferente. E eu liguei para o menino do restaurante e falei assim, cara, estou indo com aproximadamente umas 50 pessoas. Quantas? 50, né? Ele disse, puxa, espere um pouquinho, deixa eu me organizar. Então tá bom, te organiza e nós estamos indo aí. Deu tempo, ele se organizou lá mais ou menos, mas se organizou, né? E a gente pôde ser servido lá. Foi muito bom estar lá. Agora imagina se alguém de nós fizesse o seguinte, olha, eu não vou a Blumenau porque a rodovia está muito ruim. Eu não quero correr o risco de ir a Blumenau e quebrar o carro, furar um pneu, alguma coisa, a rodovia está muito ruim. O que nós teríamos perdido se pensássemos dessa forma? Queridos, as circunstâncias, elas não podem nos impedir de alcançar as coisas que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós somos impedidos de experimentar coisas maravilhosas, porque nós imaginamos nas dificuldades do percurso. Nós nos limitamos a considerarmos o percurso que vamos fazer. E não nos atemos muitas vezes ao valor do que vamos encontrar lá. Alguns dons que Deus nos entregou, que Deus já nos entregou, Ele já nos deu, a graça de Deus já nos foi dada, amém? Nós não acessamos, porque nós não compreendemos a forma de acessá-las, muitas vezes não conhecemos o caminho para chegar até elas, ou se conhecemos o caminho, às vezes nós temos medo, dificuldade, algum impedimento de acessarmos as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite, falando aqui sobre a compreensão desse verdadeiro crescimento, né? A estrada que nos leva às nossas conquistas ministeriais não tem o pavimento que nós imaginamos. Às vezes, por não caminharmos da forma como nós imaginávamos que deveria ser, nós rejeitamos algumas coisas que Deus quer nos entregar. Mas deixa eu colocar aqui alguns pontos, queridos, para nós compreendermos um pouquinho mais claramente na verdade, como isso acontece. Eu vou pegar aqui do texto que nós lemos, eu quero pegar inicialmente o versículo 9, onde a palavra de Deus, ela falando a respeito do Senhor Jesus, ela diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, versículo 9 e 10, ele diz assim, ora, que significa isso? Ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus, para cumprir o propósito dele, queridos, Jesus já estava nos céus com o Pai, assentado com Deus, não é? Supremo, soberano. A palavra de Deus, ela declara que todas as coisas que foram feitas através dele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava presente, né? Quando o mundo foi criado, ele estava lá. E ele já estava com o Pai. E de repente ele disse, Pai, eu preciso descer lá e ensinar meus irmãos a como conquistar as coisas celestiais. E o Pai olha para Jesus e ele diz, filho, você vai descer? Ele disse, eu preciso descer. Está bom, Deus concordou, né? Jesus se reduziu à condição humana e desceu. Tendo descido, e porque ele desceu, ele diz assim, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sentimento. Quando a palavra de Deus, ela declara isso, ela está dizendo para mim e para você, queridos, que a vida de Jesus, a história bíblica apresentada, a história bíblica que apresenta a vida de Jesus, ela não é apenas uma narrativa bíblica.
tudo o que aconteceu com Jesus nos ensina algo, nos revela algo. Se Jesus precisou descer para cumprir o propósito do Pai, Ele está dizendo para mim e para você, filho, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, nós também precisamos de alguma forma, primeiro, descer. Primeiro, sair da condição em que nós nos encontramos e descermos um pouquinho. Só que eu e você, nós não nos sentimos tão comodamente quando esse processo de descer acontece na nossa vida. Nós não queremos descer, nós não queremos diminuir. Nós temos dificuldade em vivermos esse processo. Para nós, queridos, diminuir ou descer é sinônimo de humilhação. E é humilhação. Mas, pastor, eu não gosto de me humilhar. Só que a palavra de Deus, ela nos declara que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Pastor, mas esse é o caminho para chegar no propósito de Deus? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Sem descermos, nós não nos conectamos com a vontade de Deus, nós não nos encontramos com a vontade de Deus. O texto do versículo 9, quando ele diz assim, ora, o que significa isso? Ele subiu, senão também que antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Primeiro pensamento, queridos. Eu quero mexer um pouquinho aí no seu coração, né, provocar aí alguns sentimentos, né, da minha e da sua alma, para nós compreendermos com mais clareza esse processo, esse caminho. Primeiro pensamento: o verdadeiro crescimento é precedido de uma necessária descida. O verdadeiro crescimento, ele é precedido por uma necessária descida. Vamos dizer isso juntos? Diga assim comigo: o verdadeiro crescimento é precedido por uma necessária descida. Isso. Esse caminho, esse processo de descermos, ele não é muito cômodo para a nossa alma. A nossa alma, ela não gosta muito disso. Nós temos dificuldade de encarar isso. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas se teve, existem seus benefícios nisso. Você tem um carro, né? Top de linha, uma linha, né? De repente, por via das circunstâncias, você precisa ter um carrinho inferior ao que você tinha antes, né? Puxa vida, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Diminuiu o meu padrão de vida, o que elas vão imaginar de mim? Puxa, não devia ter acontecido isso. Quem está falando? Quem está argumentando isso? A nossa alma está argumentando. Ela está dizendo para nós assim: ei, você não pode diminuir não, vai ficar feio para você. Existem prejuízos que eles são necessários, queridos, em nossas vidas. Existem prejuízos, embora nós não vejamos dessa forma, existem prejuízos que são bênção na nossa vida. Alguns prejuízos, não todos, mas alguns prejuízos preparam a nossa alma para ela se sentir confortável com o muito de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A fidelidade no pouco, queridos, a fidelidade do pouco, ela é na realidade um tratamento quase que exclusivo da nossa alma. Alma, te acostuma bem a viver com pouco. Quando a nossa alma está acostumada a viver com pouco,
Aí o Senhor olha para nós, agora pode liberar o muito para ele, que ele vai se sentir confortável com o muito. A alma não vai atrapalhar isso, né? Todos nós, sem exceção, almejamos muito o nosso crescimento, porém, não queremos ter o desgosto de descer. Descer faz parte do correto processo de crescimento. Muitos de nós, se possível fosse, queríamos ter nascido grandes. Eu queria ter nascido, né, num lar, um berço de ouro. Puxa, como seria bênção, né? Será que seria bênção? Será que seria mesmo, queridos? Deus, ele nos traz para uma condição onde nós compreendemos, onde nós conseguimos compreender a importância do processo que Deus opera em nossas vidas, para que nós sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. A palavra de Deus, ela declara que, os Salmos, ele fala isso, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura. Só que muitas vezes, nós não nos sentimos confortáveis com esse caminho de Deus, porque em um dado momento, esse caminho ele vai nos privar de algumas coisas que a nossa alma quer ter. E daí nós nos sentimos um pouquinho desconfortáveis, né? A nobreza do verdadeiro crescimento é conhecer as partes mais baixas da terra, como foi com Jesus. Queridos, o Edson estava dando aqui um testemunho, né? Ele encontrou um rapaz ali no semáforo. Eu e a pastora Cristiane, quando nós tivemos, novembro do ano passado, né, nós fomos diagnosticados ali com Covid, e aí a gente ficou em casa, quase que a gente conseguiu cumprir certinho a quarentena, né? No finalzinho, quando a gente não aguentava mais ficar em casa, eu disse, Jesus amado, a gente precisa dar uma saidinha. Pegamos o carro, né, de máscara, saímos, a gente foi dar uma voltinha ali na Atlântica, na Brasil, e aí, quando nós paramos no semáforo, o pedinte veio na nossa direção, era novembro calor, né, estava com o vidro aberto. Quando ele veio na direção, eu fechei o vidro. Né? Com que propósito que eu fechei o vidro? Nós estávamos diagnosticados com Covid, eu não queria que ele fosse contaminado. Então eu fechei o vidro. O cara ficou bravo com nós lá, disse, seu grosso, mal educado. Né? Existem alguns comportamentos que nós não compreendemos o que eles verdadeiramente são. Existem lugares para onde Deus nos leva que nós não compreendemos o que Deus de fato está fazendo. E Ele está nos guardando. Ele está cuidando de nós dentro do seu processo de fidelidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. Ele nos traz para o seu caminho, trabalha o nosso caráter, só que a nossa alma ela se sente desconfortável com isso, né? Só existe valor em crescer se soubermos o verdadeiro motivo pelo qual crescemos. Qual o motivo que Deus quer que nós cresçamos? Pastor, não é para mim ter bens? Será que é para isso que Deus quer que nós cresçamos? Acumular? Não, queridos, há um propósito da parte de Deus no nosso crescimento. O nosso crescimento ele não tem um fim, não tem o seu fim em si mesmo. O crescimento não é o propósito. O crescimento tem um propósito, mas não é o crescimento o propósito. Ele quer nos levar ao crescimento para que nós possamos servir o reino de Deus com mais eficácia, com maior presteza, né? Descer não nos faz menores, pelo contrário, indica que descobrimos o caminho correto do crescimento. Quando nós compreendemos isso, queridos, nós não temos problema nenhum com os ambientes onde nós nos encontramos. Paulo fala isso, escrevendo aos Filipenses, né? A gente vê os carros, as pessoas escrevem atrás dos carros, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória, não sei o quê, tudo posso. Só que o versículo anterior, ele diz assim, eu sei ter abundância, apóstolo Paulo, e eu sei passar necessidades. Tudo posso
naquele que me fortalece. Eu sei viver abastado e eu sei viver também passando necessidade. Nós pegamos só a parte boa do versículo, né? E nós não conseguimos compreender o contexto exato. Agora olha isso. Para nós compreendermos um pouquinho mais claramente, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Eu anotei aqui o 3 e 4, mas nós vamos ler já do 1, tá? Romanos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. A palavra de Deus, ela diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem, por meio dele, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Maravilhoso isso, né? Meu Deus, que maravilhoso! Jesus conquistou para nós algo excelente, algo formidável, né? A glória dele foi conquistada para nós. Nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas e o nosso coração se enche dessa esperança. Agora segue lendo o texto para ver o que ele diz. Ele diz, não somente isto, né? Não somente essa glória, não somente esse pensamento, não somente essa condição, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Incoerente. Gloriar-se nas tribulações? Que caminho é esse? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. 4 degraus necessários da vida cristã. Se você quiser anotar isso, é muito importante. Tá? São 4 degraus necessários da vida cristã. Nenhum crente, nenhum cristão escapa desses 4 degraus. Primeiro degrau, tribulação. Segundo degrau, perseverança. Terceiro degrau, experiência. Quarto degrau, esperança. Esperança, quando nós analisamos aqui nos originais bíblicos, a palavra esperança de Romanos 5, é a mesma palavra esperança de Hebreus 11, 1, quando a fé é definida em Hebreus 11. Hebreus 11 ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos. Essa palavra esperança de Hebreus 11 é a mesma palavra de Romanos 5, esperança. A definição de fé em Hebreus 11, queridos, ela estabelece a fé madura, a fé perfeita. Aquela fé que a pessoa alcança e, pelo que se pode presumir, ela não sai mais daquela condição. Né? É um objetivo que todo cristão tem, de alcançar uma fé madura. Então, quando nós olhamos essa escadinha aqui de Romanos 5, nós vemos que ela começa na tribulação, o processo da tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência, a experiência gera esperança, a fé madura. Mas onde que ela começa? Na tribulação. Queridos, deixa eu falar algo aqui para você. A grande maioria dos crentes que desistem da caminhada cristã, eles desistem porque não conseguiram superar o primeiro degrau. Mas ele parecia tão grandinho, estava no primeiro degrau, estava no primeiro processo chamado tribulação. Pastor, quanto tempo eu preciso ficar na tribulação? Quanto tempo é esse período, esse processo? Nós quem determinamos. Eu quem determino quanto tempo eu quero ficar na tribulação. Você já percebeu que existem algumas pessoas que resistem bons conselhos? Você já tentou dar um conselho para uma pessoa que não quer o conselho?
Pati está fazendo assim, né? Deve ter alguém nos jovens lá, que, né? Mas não nos nossos jovens, né, Pati? É outros jovens. Nossa, não tem isso. Ela falou com bastante convicção, né, Pati? Queridos, nós damos um conselho segundo a palavra de Deus. Nós entregamos uma palavra de Deus para a pessoa. E a pessoa, ela pega, não é? Você já entregou um trabalho, não é? Um trabalho que você dedicou tempo para realizar aquilo, né? Você pesquisou e você foi atrás e examinou tudo. E de repente você pega aquele trabalho, entrega para uma pessoa, a pessoa olha para ele, cara, eu dediquei tempo para fazer isso. Um conselho, um bom conselho, queridos, ele é resultado de uma experiência com Deus, uma experiência longa com Deus. As pessoas nos procuram, né, como pastores, como os líderes, nossos líderes do grupo familiar, elas nos procuram para pedir conselhos. Olha, pastor, eu preciso de um conselho, né? Estou com dificuldade, estou passando por isso. Amém, glória a Deus. Nós entregamos o conselho para a pessoa. Ela não faz, ela faz diferente. Ela pegou o trabalho de quem preparou, jogou fora. Pastora, as coisas na minha vida não dão certo. Aí o pastor diz, será por quê que não dá certo? Será por quê? Queridos, o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele não permite que a pessoa cresça enquanto ela não viver todos os processos da tribulação. Por quê? Porque Deus quer que a pessoa fique sofrendo? Não! É o primeiro passo do degrau do aperfeiçoamento. Tribulação. Você consegue imaginar o que o apóstolo Paulo passava dentro da prisão quando ele escreveu essa carta? Você consegue imaginar isso? Eu vou simular aqui. Paulo, está na hora de você tomar as suas chibatadas. Espere aí, só um pouquinho. Deixa eu terminar aqui, estou escrevendo uma carta aos Efésios. Só um pouquinho, me veio um pensamento aqui agora. Vamos lá. Ele ia lá, tomava as chibatadas. Aí depois ele voltava. Tem mais coisa para escrever aqui. Queridos, as chibatadas não o impediram de escrever as coisas maravilhosas que nós acessamos hoje. Ele fala nas Escrituras que ele suportou açoites, ele teve quase morto, foi apedrejado, não abriu mão do propósito. Quantos açoites nós tomamos ao longo da nossa vida? Quantas vezes nós fomos apedrejados ao longo da nossa vida? Pastor, estou sendo perseguido. Perseguido? Você nem faz ideia o que é perseguição, irmão. Se nós não tivermos, queridos, clareza dos propósitos de Deus através das nossas vidas, qualquer circunstância, por menor que seja, nos tira, nos desvia do propósito de Deus. Deus, Ele quer nos fazer descer um pouquinho, para que depois nós possamos caminhar em direção ao nosso crescimento. Quanto tempo nós precisamos permanecer no degrau chamado tribulação? Do coração do pastor, vamos supor que isso aqui é o degrau da tribulação. Ali em cima já é perseverança, tá? Do coração do pastor, o nosso desejo é que fosse assim, pronto, passei. Mas sabe o que acontece? De manhã eu quase consegui imitar o Michael Jackson aqui, né? A pessoa fica, na tribulação, ela fica, sabe? Aqui na tribulação, pastor, a minha situação não caminha, não vai. Então obedece a palavra de Deus, dê ouvidos aos conselhos que estão sendo entregues a você, que você vai sair do primeiro degrau. Amém? Para de patinar na tribulação.
Pastor, a gente não consegue crescer, a gente não consegue conquistar, a gente não consegue caminhar. Por que será? Por que será que não consegue caminhar? Por que será que não consegue prosperar? Ah, Deus fechou a porta, né? Os céus estão de bronze sobre a nossa vida. Não é o céu não, é aqui embaixo, né? É o degrau onde você está pisando, está caminhando ali. Vence essa etapa. Passe essa etapa. Há coisas grandiosas da parte de Deus te esperando no próximo degrau. Olha para o irmão aí do seu lado e diga assim para ele: irmão, pula para o próximo degrau aí, irmão, né? Dá um... né? Passa para o próximo degrau. O caminho mais curto entre a nossa condição atual e o propósito de Deus é sempre iniciado em um ambiente desagradável para a nossa alma, mas extremamente adequado para o nosso espírito. A nossa alma, ela se sente desconfortável aqui, né? Mas o nosso espírito, querido, ele está sendo bem preparado dentro desse processo, através desse processo, né? Ele está sendo bem preparado. Estamos sendo aperfeiçoados. Esse é o primeiro pensamento, né? O verdadeiro crescimento é precedido por uma necessária descida. Nós descemos, depois o Senhor nos faz subir. Segundo pensamento, o versículo 13, lá voltando para Efésios, né? O capítulo 13, ele diz assim, o versículo 13, do capítulo 4, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Quando eu leio esse texto aqui, queridos, me vem uma imagem, né, na cabeça. Uma corrida, se nós imaginarmos uma corrida, todos correm cada um por si, cada um querendo chegar primeiro, né? Mas a corrida na igreja é uma corrida de mãos dadas. Nós corremos de mãos dadas, né? Não tem um que chega primeiro, todos têm que chegar junto, né? Eles vão correndo. E quando chega na linha de chegada, todo mundo para, vai se equilibrando, todo mundo está aí, tá, vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo põe o pé junto, né, na linha de chegada, até que todos cheguemos, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, segundo pensamento, o verdadeiro crescimento acontece coletivamente. O verdadeiro crescimento acontece coletivamente. Há uns anos atrás, uns anos atrás, um irmão chegou para mim e falou assim, o irmão aqui da igreja, que hoje não é mais da igreja, disse: pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse: por que, irmão? Ele disse: eu vou sair da igreja porque eu cresci no nível e eu percebo que a igreja, ela não tem mais alimento para mim. Eu preciso procurar um lugar onde o alimento seja mais sólido. Aí eu olhei para ele e pensei um pouquinho assim: vai, amém? Que pensamento rude. Eu vou correr sozinho. Eu vou correr a minha corrida. E vocês se virem com a corrida de vocês. Ô, irmão, você não entendeu a importância da palavra todos. Esse versículo, se eu pudesse procurar uma palavra, né, mais importante dentro do versículo, ele diz assim: até que todos cheguemos. A palavra principal do versículo para mim é todos.
até que todos cheguemos. Queridos, não tem como a gente chegar num lugar desprezando pessoas ou ignorando, né, a importância das pessoas, deixando pessoas para trás, largando, né? Não, vamos todos juntos, né? Ontem, ali no restaurante, foi uma confusão, né? Para todo mundo sentar, para achar mesa para todo mundo. O rapaz falou assim para mim: pastor, olha, eu não vou conseguir colocar todo mundo junto, numa mesa só, 50 não tem como. Eu disse, não tem problema, se nós estivermos todos dentro do restaurante, está bom, né? Estávamos todos dentro do restaurante, né? Comemos todos do mesmo buffet, né? Foi maravilhoso, não foi? Por quê? Porque estávamos todos. É claro, alguns não puderam ir, né? E está tudo certo, não tem problema nenhum, mas quem estava lá, né? Nós procuramos estarmos todos juntos. Queridos, é gostoso, né? A Eliane leu aqui no comecinho, acho que é o Salmo 133, né, Eliane? Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estarmos em comunhão, estarmos... Algumas pessoas, queridos, esse pensamento aqui, ele é meio que uma defesa, tá? Tô fazendo uma defesa de um conceito aqui. Só que essa defesa, ela precisa ser feita embasada em entendimento, em compreensão. Preciso compreender a minha importância no todo. De manhã eu estava falando, usei o Carlos aqui como exemplo, né? Vou usar o Gustavinho aqui. O Gustavinho, ele tem algumas funções aqui na igreja, né? Ele ajuda no Junad, né? Ele ajuda na técnica. O que mais, Gustavinho? Aonde? Projeção, né? E, enfim, ajuda por aí, está sempre ajudando alguma coisa, né? Sempre fazendo alguma coisa. Eu vejo ele varrendo, vejo ele limpando, O Gustavinho está aí. O pessoal diz que ele veio para a igreja por outro motivo, mas eu não creio nisso. Eu creio que ele veio porque ele queria servir, né? Eu sou do time dele. O Gustavinho está ligado com a gente aí, está firme com a gente. O texto diz, eu me antecipei um pouquinho aqui, mas eu vou me antecipar mesmo, né? O versículo 15 ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um corpo bem ajustado, bem ligado, firme. Quando nós temos essa unidade, queridos, o corpo se torna firme. Aí de repente alguém dentro dessa unidade, ele decide: não, querido, estou meio desanimado, estou meio triste, eu não vou fazer o que eu fui chamado para fazer. Não, querido, é importante o que você está fazendo, é precioso. Não, ninguém vai sentir a minha falta, ninguém vai sentir a minha... Não, vai sentir sim, querido, fica firme ali, valoriza o que você está fazendo. Você não está fazendo todo, mas você é parte do todo. O todo é formado porque você está junto ali. Não, eu vou sair mesmo. Aí o que Deus tem que fazer? Aí Deus tem que pegar outra pessoa, né? Colocar no lugar daquela pessoa, para que nós estejamos com o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Queridos, às vezes o inimigo ele diz assim: você não faz falta no corpo. Se você não vier no culto, ninguém vai sentir a tua ausência. Essa é a verdade. Então, nem vou no culto hoje. Ninguém vai sentir minha ausência. Deu uma fraquejada na resistência do corpo.
Estão entendendo, né, queridos? Dá para compreender aqui, né? Então, o verdadeiro crescimento, ele acontece coletivamente. Diga assim comigo, o verdadeiro crescimento acontece coletivamente. Até que todos cheguemos, essa palavra expressa a necessidade de crescermos em unidade, queridos. Crescermos em unidade. Às vezes as pessoas, né, eu já tive algumas experiências, as pessoas dizem, pastor, tal pessoa fez tal coisa, tu não tomou providência. Às vezes analisando, queridos, analisando a fala da pessoa, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu jogue ele fora? Não, pastor, é que a pessoa não pode fazer isso. Queridos, ela é criança. Ela está em processo de crescimento. Olha o que o versículo diz aqui. Ele diz assim, o 4,14, né? 4,14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes. Se você olhar uma criancinha fazendo coisas de criancinha, tá certo, ele é uma criança, ela tem que fazer coisas de criança. Agora você vê um adulto fazendo coisas de criancinha, esse irmão, tu não é mais criança, tu é adulto, teu comportamento precisa ser outro. Precisa mudar esse comportamento. Se nós vermos uma criancinha brincando, correndo, pulando, né? Às vezes no final do culto as crianças pulam para cá e pulam para lá. Não faz isso. A gente não queria que elas fizessem, mas elas são crianças, elas fazem. Pula e corre, né? E aquela coisa toda. Agora, se você vê um adulto fazendo isso, ô irmão, se liga. Você não é mais criança, querido, né? Se comporta como adulto. Por quê? Porque não é mais criança. O propósito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é distinguir o comportamento, distinguir comportamentos, percebermos comportamentos. Cara, realmente eu preciso demonstrar, comportamento de quem é adulto. O nosso crescimento precisa acontecer de forma coletiva. Daí a importância dos grupos familiares. Às vezes chega uma pessoa nova no grupo familiar, né? Ela vai lá e é posta no grupo familiar. Por que acontece dessa forma, queridos? Porque aqueles que já estão mais tempo na caminhada, eles vão cooperar, eles vão contribuir para que aqueles que chegaram um pouquinho depois possam se equiparar em entendimento, em conhecimento, em caminhada. Eles vão se equiparando, vai se equalizando ali. Aí depois, quando está todo mundo bacana, chega mais um de novo, né? Chega no grupo, é bem recebido, as pessoas recebem. É uma estratégia bíblica os grupos familiares. É uma bênção os grupos familiares, não é maravilhoso, né? É bênção o grupo familiar. Nós precisamos proporcionar esse crescimento, né? Quando encontramos em nossos grupos familiares alguém caminhando um pouquinho atrasado, essa verdade do que nós estamos lendo, ela está sendo revelada. Pega pela mão, dá uma forçadinha para ele caminhar junto, até que ele chega na unidade da fé, até que ele começa a caminhar junto. Jamais poderemos deixar nossos irmãos mais fraquinhos pelo caminho, precisamos acompanhá-los até que eles alcancem a velocidade do coletivo. É como ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus constituiu a igreja para que pela comunhão esse processo pudesse acontecer ordenada e eficazmente. Através da igreja que isso acontece. Ele declara lá, para que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha isso aqui. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós pudéssemos entender isso, compreender isso, a nossa trajetória no reino de Deus, ela seria, queridos, o tempo seria diminuído, os frutos seriam maiores, melhores.
A palavra de Deus, ela nos mostra um caminho, e ele passa obrigatoriamente por alguns comportamentos que muitas vezes a nossa alma não se sente agradada em vivê-los, mas são processos necessários para nós alcançarmos os propósitos de Deus. Jesus, ele de alguma forma a alma dele não queria que ele passasse pela cruz. Quando ele está ali no Getsemane orando, suando gotas de sangue, né? A pastora Cristiane ministrou isso. Ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, a tua seja feita. Sabe, queridos, existem alguns momentos da nossa vida em que nós não queremos passar por viver alguns processos, mas são necessários passarmos por eles. E a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite: talvez você esteja passando por alguns processos que não estejam, deixando você confortável por vivê-los, mas saiba de algo: eles são necessários para o seu crescimento, são importantes para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. O resultado disso vai ser algo maravilhoso, vai ser algo extraordinário. Nós vamos nos encontrar com o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, quero orar, abençoando a sua vida. Não olhe para si mesmo como alguém inferior aos demais. Não se considere tendo menos sorte do que aqueles que estão ao seu lado. Não se veja como alguém inferior diante de Deus. Deus não me trata da mesma forma como Ele trata as outras pessoas. Não se imagine, queridos, com menos oportunidades do que as pessoas que você conhece. Talvez você olhe para alguma pessoa e diz: Deus, por que o Senhor deu mais oportunidades para ela do que para mim? Deus nos dará sempre as oportunidades que necessitamos. Ele nunca nos deixará desprovidos de portas para acessarmos os valores daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos. Deus, Ele não se importa muito com o que queremos, mas Ele dá toda a sua atenção para o que necessitamos. Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma especial, queridos. Não se preocupe com os processos que você viveu ao longo dessa caminhada. Se a sua vida está entregue na mão do Senhor, Ele está te conduzindo para um bom lugar. Você vai chegar num bom lugar. Ele está nos preparando para desfrutarmos das grandes maravilhas dEle. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor estabeleceu um plano perfeito. Quando o Senhor enviou Jesus, Ele veio como unigênito Filho de Deus. E quando Ele retorna para os céus, Ele retorna como primogênito. Ele veio como único, mas voltou como primeiro. Partindo do primeiro, Ele multiplicou na terra muitos filhos de Deus, semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus, Ele fez refletir em nós a imagem, o semblante dEle. Hoje, quando o Pai olha para a terra, para a humanidade, Ele vê multiplicados sobre a terra os filhos
que Ele tem. Obrigado, Pai, nós não éramos filhos, nos tornamos filhos por Jesus. Ah, querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor está operando em nós algo maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai querido. Obrigado porque nós podemos desfrutar hoje dos valores celestiais que o Senhor Jesus conquistou para nós. Nós queremos viver dias entendendo quem somos sobre a terra. Que possamos viver essa unidade, Paizinho querido. Que possamos viver, Deus, de mãos dadas, unidos pelo vínculo da paz, a perfeita paz no Senhor. Ah, Pai querido, obrigado, obrigado. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro a graça, o favor, a bondade do Senhor sobre cada um deles, Pai. E possamos viver esta unidade, desfrutarmos, Paizinho querido, de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, queridos, nesta hora. Glória a Deus. Obrigado, Deus.